Então, boa tarde de novo. Bem-vindo pelo primeiro laboratório. Né? Como eu expliquei na primeira aula, nós temos duas focos diferentes, igualmente fortes. Sendo a teoria, onde eu vou apresentar algoritmos, provas de corretude, análise de complexidade, e depois na prática. Então, isso é refletido que cada segunda aula, a princípio, é laboratório, então espaço reservado para implementações e testes experimentais. Eu queria começar... Ok. Compartilhar alguns slides com vocês, vamos ver se isso funciona. Parece que sim. Então, alguns slides sobre o laboratório que eu vou disponibilizar depois. Então, eu quero dar uma breve motivação para a parte, além das coisas que eu já falei na primeira aula, e depois introduzir o que tem no laboratório na página. Então, uma das motivações, eu acho que uma boa base para essa motivação é que eu tenho extraído do algoritmo do Sedgwick, em Princeton, que é uma palestra em 2012, então já faz um tempinho, Algorithms for the Masses. E aqui eu quero mostrar alguns slides dessa apresentação. Nos meus slides aqui tem um link que podem ver a coisa completa. Então, o argumento principal para complementar a teoria com prática é simplesmente que nós temos problemas grandes, dados grandes, né? E nós temos que, de alguma forma, então, cuidar do desempenho dos nossos algoritmos, além do que a teoria nos dá. Então, aqui, eu acho que é a coisa principal aqui. Performance matters. Performance matters in a large number of important applications. E aqui em particular, né, isso talvez uma surpresa, quadratic algorithms are useless in modern applications. Então, um algoritmo que tem um tempo n ao quadrado simplesmente não é mais suficiente. Isso é um pouquinho contra a ideia comum que polinomial é bom, e exponencial, ou superpolinomial, que não precisa ser exponencial, pode ser também n na log n, por exemplo, é ruim. Porque se eu tenho, então, como ele diz aqui, millions or billions of inputs, então megas ou gigas, o quadrado de megas ou gigas é simplesmente demais. Né? Então, eu não posso esperar 31 anos para fazer isso. Então, eu preciso de algoritmos que rodam mais rápido que isso. Vamos remover isso aqui, né? Então, a abordagem de conseguir isso, então, na prática, é baseado no método científico, isso bem similar com o que eu apresentei na aula passada sobre algorithm engineering, que o ciclo que ele está usando aqui é um pouquinho mais curto, né? Entre hipótese, experimento, modelo, volta para a hipótese. O ciclo que eu apresentei é um pouquinho maior, mas então basicamente isso. Né? Método científico vai baseado em alguma hipótese, baseado em um modelo, provavelmente gerar alguma hipótese, e depois verificar essa hipótese no experimento e ver o que acontece, e repetir esse ciclo algumas vezes para conseguir resultados. Né? Isso funciona na física e na química igualmente, o que eu e o Cedric estamos defendendo aqui em algoritmos. Né? Então, esse ciclo é bem comum e vai além da teoria pura. Então, o experimento aqui é crucial. Eu preciso fazer experimentos para saber o que acontece. A razão para isso
é simplesmente a situação que nós temos aqui, né? De fato, talvez melhor ilustrado aqui na direita. Worst case bounds de algoritmos. Por exemplo, nosso algoritmo Dijkstra, nós fizemos análise, tá? Fizemos análise e nós conseguimos, de fato não conseguimos, mas é melhor que eu consigo fazer com um heap adequado, é n log n mais m. Isso seria um worst case bound, para ver dentro da notação, é uma coisa assintótica, nem a análise concreta. E, na prática, os custos atuais que eu vejo são assim, mais ou menos, né? Então, tem um gap, um intervalo enorme entre o caso pessimista e o caso prático. Inclusive, o crescimento que a análise pessimista sugere poderia ser bem diferente do crescimento atual que eu vejo. Então, isso, open problem, do better. E aqui entra essa questão da abordagem científica e o ciclo de fazer experimentos e ver o que funciona bem na prática. Último slide aqui, então, talvez um pouquinho mais drástico, também um pouquinho mais saindo do caminho comum, que talvez, espero, ou acredito que você veja em outras disciplinas, e explicitamente annotation considered harmful. Okay? Então, se eu vou na análise teórica, eu vou fazer isso mesmo assim, né? Eu já falei que o algoritmo Dijkstra na nossa implementação é O de n mais m vezes log n, e usando uma heap de Fibonacci vai ser O de m log n mais m. Então, isso vai ser um teorema, de fato, né? Mas isso está considerado, por fins práticos, harmful, então é negativo, né? Então, pelo menos dizer que the running time is order of n to the c. Né? E aqui a ideia é scientific method, então é preciso alguma proporcionalidade concreta. Ou seja, eu vou descartar o O e medir explicitamente o que acontece com o meu algoritmo. Né? Então, aqui tem uma hipótese polinomial, base n, tamanho do problema, vezes algum expoente, vezes alguma constante. Eu vou assumir, então, por razões teóricas, que a complexidade, o tempo do algoritmo é proporcional a vezes NC, e depois eu posso fazer, por exemplo, por regressão, depois do experimento, né, eu vou ter que obter dados. Okay, tudo bem? Então, eu tenho aqui o tamanho do problema N, e aqui tem, por exemplo, o tempo, outra medida, e depois eu tenho uma série de experimentos com instâncias talvez práticas, e depois eu posso fazer uma regressão. Assim, talvez, nesse caso, linear, ou depende, né, se o C é maior, então vai ser talvez quadrático ou diferente. Vamos fazer uma regressão e determinar o A e o C. E assim ter uma análise empírica do desempenho do meu algoritmo. E também eu posso estudar, então, diferentes implementações do meu algoritmo. Né? Então, teoricamente, nós sabemos no momento, então, repetir mais uma vez, aqui é o nosso Dijkstra O log n log n mais m, é provavelmente o melhor que eu posso fazer, em termos de crescimento assintótico, mas dentro do O aqui, então, escondido, aquela constante A. Então, isso poderia ser bem diferente, se A é 10.000 ou 2, por exemplo. Então, e aqui faz diferença como eu vou implementar o meu algoritmo. Okay? Então, isso eu queria adicionar a minha motivação, pelo menos, de oferecer essa disciplina, porque eu vejo isso muito, muito comum na prática, que tem algum conhecimento teórico que não casa com conhecimento prático, esses algoritmos bonitinhos dos livros, eles têm que ser traduzidos em código eficiente. Eu preciso uma certa engenharia para conseguir isso. O trabalho, então, o primeiro trabalho, vamos parar aqui,
compartimento e voltar para a página da disciplina. Ou tem alguma dúvida no momento? Sempre podem injetar só para lembrar no chat ou abrir o microfone. Se não, então, aqui é a página principal da disciplina. Lembrando rapidamente também, então, a gravação da primeira aula e a apresentação com anotações é disponível. Agora, quem quer ver alguma coisa a mais, o laboratório 1, mesmo que eu meio pausa, não acredita. É disponível também, mas eu vou ter que... aqui, de fato, vai aparecer a gravação. Isso não é tão interessante depois. Então, por enquanto, isso é um gancho. Ou, por enquanto, eu tinha previsto os próximos 2 laboratórios para esse trabalho. E a página do trabalho também é já disponível. Então, o tópico do primeiro trabalho é estudar essa ideia fundamental para implementar HIPS K áreos. Então, nós discutimos na aula passada K igual a 2, mas nós vamos generalizar aqui simples para K arbitrário maior ou igual que 2, então HIPS K áreos e algoritmo de Dijkstra. E os objetivos do trabalho são basicamente implementar um hipicário, ternário, quaternário, seja o que for. O Dijkstra em cima disso, determinar o K ótimo para o algoritmo de Dijkstra e comparar, né, isso motivado pelo slide que eu acabei de apresentar, comparar a complexidade teórica pessimista com a complexidade real. E elementarmente verificar, pelo menos, né, que o algoritmo respeita o limite teórico. Eu vou mostrar dois simples sugestões como isso pode ser feito e avaliar o escalonamento do algoritmo de Dijkstra. Como o algoritmo de Dijkstra é muito fundamental, eu fiz questão de discutir novamente, mesmo que nós observamos que é bem conhecido, e provavelmente em outras disciplinas apresentado também, mas então, melhor ainda, porque não tem muitas dúvidas sobre HIPs binários, cários, ou algoritmo de Dijkstra, e o foco pode ser diretamente a implementação, e uma implementação eficiente. Para casos de teste, eu tenho um gerador de teste aqui embaixo, que vocês podem usar ou criar próprio, né? Isso é um gerador de teste em si, mas bem simples. E para teste também, né? Isso é uma das coisas que eu mencionei, deixa eu clicar aqui, eu estou sugerindo também usar esses grafos aqui. Isso se refere principalmente ao último ponto, avaliar o escalonamento desse algoritmo Dijkstra. Então, aqui tem alguns grafos do Dymax Challenge, acho que foi em 2012, se não me engano, sobre Shortest Path. E aqui tem grafos um pouquinho maiores. O menor grafo que vocês podem baixar aqui tem tipo 250 mil vértices e uns 700 mil arcos em Nova York. E depois o maior é a Estados Unidos completamente, 23 milhões de vértices e uns 60 milhões de arrestos. É esperado que o algoritmo de vocês seja capaz de lidar com esses grafos. Então, isso implica que nós falamos na aula passada, já que vocês não podem usar uma matriz de adjacência. Isso não vai caber, tem que ser uma representação esparsa, que basicamente linear no número de vértices e arestas, ou arcos nesse caso. Então, vocês têm tipo uns 100 mega arcos e vocês gastam, não sei, 10 bytes por, então vocês precisam, não sei, um giga de memória, que é razoável para uma máquina atual. Mas muito mais que isso não pode ser. Se você tem 8 GB, você pode ainda gastar 80 bytes por elemento e foi, né? Mais ou menos. Então, isso tem que caber, isso tem que rodar. E aqui, esse último ponto, então, espera fazer... De fato, aqui tem algumas instruções como fazer isso, ok? O que mais?
Só para antecipar isso um pouquinho, o algoritmo de Dijkstra é bem eficiente, nós falamos n log n mais m, ou n mais m log n, então isso é quase linear. Linear no número de elementos, então nós falamos sobre 100 mega-elementos, né? Então, um décimo de 1 giga-elementos em 1 gigahertz, então eu posso processar todos os elementos tipo em 100 milissegundos, algo assim. Isso de fato vai acontecer. Só para ter um horizonte, né, a busca do caminho mais curto entre dois vértices aleatórios nesse gráfico dos Estados Unidos não deveria demorar muito mais que um segundo. Então, para ter uma ordem de grandeza. Então, assim, no desenvolvimento, vocês têm que esperar minutos. Provavelmente tem um problema com o desempenho. Isso aqui. Depois, talvez eu vou mostrar isso só, provavelmente somente rapidamente. Aqui tem, porque normalmente surgem dúvidas, porque é o primeiro trabalho desse tipo. Estou fornecendo aqui uma sugestão, não uma coisa obrigatória, como fazer um plano de teste. Oh, sorry. Então, por exemplo, para ver a questão da complexidade, eu posso variar número de arestas, de fato, aqui. Então, eu posso fixar o número de vértices, variar o número de arestas, eu posso fixar o número de arestas ou arcos e variar o número de vértices para ver, porque o algoritmo de grafos tem dois parâmetros, número de vértices e arcos ou arestas, e depois ver se o comportamento do algoritmo é mais ou menos como esperado. Então, o esperado é n mais m log n, com alguma constante de proporcionalidade. Então, eu posso plotar o tempo empírico dividido pelo tempo esperado. E aí, se fosse perfeito, vocês vão ver que isso nunca é perfeito. Se fosse perfeito, então, essa fração aqui é uma constante. Aquela constante A que eu acabei de mencionar antes. Né? Então, isso é um modelo, essa hipótese, essa coisa empírica, e agora aqui eu vou tentar fazer um fitting, né? uma regressão, de fato, por plotar, uma regressão por óleo. Depois aqui, bom, então, uma outra sugestão, uma segunda possibilidade é fazer uma regressão explícita. Okay? Então, eu posso pegar o meu modelo e depois, para dois parâmetros, um pouquinho mais complicado, mas eu posso assumir que o tempo empírico é proporcional a uma constante A vezes M na B vezes M na C, por exemplo, e depois determinar essas constantes por usar uma regressão. De fato, a regressão é só linear depois de uma transformação logarítmica aqui. Então, aplicar um log dessa forma não vai ser linear, né? Porque a expressão aqui não é linear. Okay? E para avaliar o escalonamento, que é esse último ponto aqui, vocês podem rodar, esperado rodar pelo menos com esses casos em Nova York e dos Estados Unidos completo. Né? Então tem que chegar nessa coisa e talvez, por exemplo, pegar 30 vezes um vértice inicial aleatório e rodar e relatar o tempo médio, assim, para ver quanto isso precisa e para demonstrar que o algoritmo é capaz de lidar com grafos dessa ordem de grandeza. Então, isso vocês podem ver, uma sugestão pode ser feita diferente. Então, o objetivo principal, voltando aqui, são esses pontos aqui. Será que não seria possível medir a complexidade baseado no número de vértices e arestas usando somente os grafos do desafio ali de Max? Os grafos dos Estados Unidos, no caso? Os 12? Os grafos dos Estados Unidos não servem muito bem para isso, porque
o número de nodos e o número de arestas é fixo, né? Então, eu não posso fazer experimento sistemático, né? Manter os nodos fixos e variar as arestas. Eu poderia, mas me parece mais complicado. Eu poderia, por exemplo, pegar esse grafo aqui de Floyd, que tem 1 milhão de vértices, e depois remover arestas ou acrescentar, né, para ter essa variação em M, sistematicamente. Né? Mas, a princípio, se tu para um projeto no meu experimento, é melhor manter um parâmetro constante e variar outro e vice-versa, que só pegar esses pontos. Mas, fundamentalmente, sim. Isso, então, aqui eu poderia pegar todos aqueles aqui e medir o tempo e com esses pontos aqui tentar fazer o fit, né? Tentar estimar as constantes lá da minha hipótese polinomial, basicamente. Sim. Sim. Só que aqui É só... são poucos pontos e vai ser talvez um pouquinho ruidoso. A única coisa que eu tinha pensado é que quando eu gero grafos aleatórios, talvez eles não representem muito bem um modelo de teste realístico, né? Porque tu pode gerar grafos, por exemplo, que tem não respeito à desigualdade triangular, eu não sei. Sim, sim. Pois é, o meu gerador da página é um simples, né? Ele recebe uma probabilidade de um arco, de fato uma aresta, não, sorry, um arco, de um arco fazia parte, não? E depois gera com essa probabilidade, né? So, na literatura se chama Erdős-Renyi Random Graph, uma probabilidade fixa de arrestos. Isso não modela muito bem redes de transporte, por exemplo, né? Mas eu poderia gerar outros campos. A razão principal que eu estou sugerindo isso é para delimitar os corpos do trabalho um pouquinho. Mas vocês têm bastante liberdade, então, entre limites razoáveis. Em caso de dúvida, vocês podem perguntar. Eu aceito qualquer coisa, né? Então, porque então, publicações reais de avaliação empírica de grafos, outros algoritmos que nós vamos ver em pareamentos, fluxo de rede, etc., eles pegam diferentes classes, mas então tem grande trabalho. Né? Tem classes, não sei, grafos aleatórios, Erdős-Renyi, grafos aleatórios XBMC, grades regulares, grafos que vêm, não sei, de detecção de features em imagens, que em fluxo de redes é comum, e assim vai. Né? Então, eu posso fazer diferentes classes e fazer uma avaliação por classe e depois talvez integrar essas análises. Mas aqui, ok, isso, obviamente, muito fora do escopo do nosso trabalho. Então, nós vamos fazer uma coisa simples e, bom, eu queria, assim, stepping up the game um pouquinho, no sentido que, vamos ter que implementar, nós vamos ter que fazer algoritmo engineering, nós vamos ter que avaliar, nós vamos ter que rodar em grafos grandes, isso já é suficiente, já é muito bom. Depois, sim, você queria publicar isso ainda, não sei se ainda dá para publicar uma coisa sobre isso, eu teria que trabalhar um pouquinho mais. Okay. Algoritmo inovador, Dijkstra. Sim. Yeah. Sim. Mas então, só para uma mini parêntese aqui, ok? Se vocês lembram, tem um array no algoritmo. Eu poderia abrir isso talvez melhor. Ok, aqui para quem não então, no momento aqui tem as notas de aula, ok? Nós vamos para Dijkstra, ok? Dijkstra aqui, né? Então não, aqui o prim e aqui o Dijkstra, ok? Entre outras coisas que nós discutimos, eu vou ter que setar esse campo visited para false no início, né? Todos os vértices não foram visitados ainda. Turns out que na prática, para algumas aplicações, por exemplo, você pega o grafo dos Estados Unidos e faz uma consulta repetida de caminhos mais curtos.
Então, cada vez que você faz essa consulta, eu tenho que resetar os campos visited de todos os vértices para false, porque não sei quais foram visitados e quais não na última consulta. Então, turns out, na prática, que isso pode ser gargalo do meu algoritmo. Então, você quer fazer 500 shortest path queries por segundo, talvez todo o tempo está passado aqui. Então, o que faz uma implementação prática? O visited não é true and false, o visited é um timestamp. E todo vértice que tem um timestamp menor que o timestamp atual não foi visitado. E para visitar, é certo para o timestamp atual, que pode ser um número que eu vou incrementar. Isso evita que eu tenha que resetar todo o campo. Né? Então, o timestamp, então, eu vou iniciar tudo para 0, o timestamp é 0, isso não é visitado. Então, eu vou avançar para 1. Então, zeros contam como não visitado e todos que eu vou visitar, eu vou setar para 1. Para fazer a próxima consulta, eu vou avançar o timestamp para 2. Então, todos que têm menos que 2 contam como não visitados e aqueles que eu vou visitar, eu seto para 2. Assim vai. Então, isso poupa um O de N no início. Né? Isso não é exatamente rocket science, né? Mas uma coisa que aprendi em artigos, não tão recentes, mas assim, uns anos atrás. Okay? Então, sempre tem detalhes de fato que, com um pouquinho de cuidado, eu posso melhorar na prática. Isso é parte do algoritmo engineering, porque a complexidade teórica, assintótica, ela nem fala sobre a linha 2, porque isso tudo subsumido pelo grande laço baile aqui, que faz tudo a parte. Mas, de fato, se quer um caminho mais curto, de um vértice de A para B, eu vou começar em A, explorar os vértices até bater em B. Então, talvez eu vou visitar somente um pequeno subconjunto dos vértices, se eu estou interessado somente no caminho de A para B. E não de um para todos, como um sistema de navegação, por exemplo, que é. Então, aqui faz grande diferença. E aqui esse laço poderia ser, sim, caso pessimista, vai ter que visitar todo o vértice, vai tocar todo o arco, a resta, etc. Mas na prática talvez não, e na prática talvez essa linha aqui vai dominar. Né? Então, fecha parênteses sobre isso, sim. Então, em termos de super inovação no algoritmo da extra caminhos mais curtos, talvez não tem tanta coisa, mas tem coisa. Ainda tem uma literatura bem razoável sobre isso, ainda mais sobre que nós não vamos tocar aqui na disciplina sobre algoritmos dinâmicos. Né? Isso é um grande tópico. Né? Então, porque rede de transporte, não sei, os pesos nos arcos arestas são tempos. Esse tempo poderia variar, não sei, tem engarrafamento, alguma coisa, o tempo aumenta, tem construção, o tempo aumenta, em função do horário, etc. Então, a questão, pega o caminho mais curto e depois muda o peso de um arco. Então, o que acontece com o caminho mais curto? Vai continuar sendo caminhos mais curtos, se não, atualiza, por favor. Então, isso tem uma grande linha de algoritmos lá, inclusive interessante. Indiretamente, eu fiz uma vez, meia piada, mas reinforcement learning é fundamentalmente programação dinâmica. E programação dinâmica é fundamentalmente um algoritmo de caminhos mais curtos. Então, nesse sentido, todo mundo que faz reinforcement learning se interessa indiretamente também para algoritmos de caminhos mais curtos. Isso é uma simplificação muito, muito drástica. Tem muitos poréns e outras coisas para explicar, mas tem muita verdade também. Na aula que vem, nós vamos ver um pouquinho A-star, que vai nessa direção, que é também só, entre aspas, um algoritmo que calcula caminhos mais curtos. Ok, mas ainda, deixa eu ver rapidamente se tem mais coisa para dizer. Eu não quero me alongar demais aqui. Acho que é só mais duas observações aqui. Aqui tem dicas para trabalhos experimentais, um link aqui que eu vou coletar basicamente pequenos trechinhos de códigos, outras coisas. Algumas coisas são um pouquinho antigas, talvez eu vou ter que atualizar caso tenha necessidade ou demanda.
Nessa página, principalmente, tem uma dica como plotar dados, mas eu acho que a maioria faz, você pegar o Matplotlib no Python, fazer outra coisa. Regressão linear poderia ser interessante. Então, aqui tem IPython Notebook, que mostra como eu faço aquela regressão linear, que eu mencionei antes. Nas notas de aula tem essa explicação também, então aqui é um exemplo simples com tempo versus, tamanho versus tempo, e é uma hipótese polinomial. Então, nesse caso, A vezes N na C, que eu mostrei no primeiro slide. Para fazer a regressão aqui, eu vou pegar o log do tempo e ver a relação com N. Isso simplesmente porque, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, se eu vou assumir que o tempo é proporcional a vezes, então, polinomial N na C. Então, se eu pego o log do tempo, isso vai ser proporcional ao logaritmo do resto. Então, vai ser logaritmo. A base, a princípio, não importa, logaritmo de A. Certo? Mas o logaritmo de N na C, que nada mais que C vezes o logaritmo de N. Aqui. É verdade? Não, sorry. Não, é verdade, sim. Não sei se porque isso não é correspondente. Mas então aqui eu posso ver que log t é proporcional a uma constante vezes c log de n aqui. De fato, então as variáveis log de t, ou lt, e as variáveis log de n ou ln têm uma relação linear. Constante 1 mais constante 2 vezes aquela variável. Então, aqui, essa função, eu posso fazer uma regressão linear. Então, isso que eu fundamentalmente faço aqui, porque eu não sei agora, porque eu tenho que verificar isso depois, porque eu não pego o log aqui. Talvez eu faça a coisa errada aqui. Talvez, bom, enfim. A lógica está aqui, a lógica está nas notas. Uma possível implementação é aqui. A observação fundamental, que é simples de derivar, é para fazer regressões com funções polinomiais ou exponenciais, isso funciona também. Eu posso pegar um log adequadamente e depois fazer uma regressão linear. Então, uma hipótese polinomial seria o tempo é como A vezes B na N. Então, se pega o log daqui, log de T, eu vou obter uma coisa similar. Vou obter o log de A mais, e agora, sim, log de B, log de B, vezes N. Então, nas variáveis log de T, LT e N, que não precisa transformar, ele novamente tem uma função linear, que se comporta como C1 vezes constante 1 vezes constante 2N. Então, hipóteses polinomiais e exponenciais podem ser mapeadas por funções polinomiais e exponenciais, podem ser mapeadas para funções lineares, e depois eu posso fazer uma regressão linear simples. Para fazer regressões lineares, então tem 10.000 mais uma ferramenta aqui nesse worksheet, nesse IPython Notebook. Eu demonstro isso no R, que é um pacote estatístico bastante usado, é bem adequado para esse tipo de coisa, porque então regressões lineares e outras funções nessa direção são central na estatística. Então aqui tem uma função de fato LM, que chama Linear Model, que é exatamente isso é um Linear Model. Então essa função LM faz um Linear Model e vai estimar os meus coeficientes. Então aqui
Isso eu quero demonstrar rapidamente, pelo menos pode ser útil para fazer as regressões sugeridas. E agora vamos... Um momento. Só, voltar para as dicas. Então, aqui tem mais dicas, algumas coisas antigas, tipo no FAQ. Talvez interessante também relatório. Então, tem algumas regras gerais para relatórios. E tem um PDF de um exemplo de um relatório, como poderia ser, mais ou menos. Então, aqui tem. E a página do trabalho fala sobre isso também, né, que brevemente contextualiza, explicar a solução, caso for necessário, explicar uma coisa específica. Por exemplo, esse truque dos timestamps que eu usei, que eu expliquei. Né, isso não está comum, isso não está claro olhando para algoritmo Dijkstra. Se alguém usa isso, eu poderia falar, aliás, eu usei o truque dos timestamps. Ou outras coisas relevantes na implementação, ambiente de teste, e depois, fundamentalmente, os resultados. Aqui, de fato, tem as explicações das hipóteses. Novamente, e aqui tem um exemplo de um grafo desse tipo, que nós que tinha explicado no plano de teste, onde pega o tempo empírico, divide pelo tempo esperado e vai ver se isso converge para uma constante, que seria a constante proporcionalidade escondida dentro da notação de O, né, na análise teórica. Bom, e algumas dicas aqui. Então, isso basicamente é esperado no relatório, alguma avaliação empírica, de acordo com a especificação do trabalho, e algumas conclusões sobre isso. Tá bom, tá ruim, funciona mesmo, e muito melhor que a complexidade pessimista, ou tem algum problema, depende. Então, além dos dados, gráficos puros, há uma breve análise do que acontece. Ok com isso? Alguma dúvida? Ali naquele link verde que tem na página, atrás, se tu clicar no regras gerais para relatórios, que tem embaixo, acho que todos os links aí morreram, tirando os da Wikipedia. Ok. Eu acabei de tentar abrir eles. Tá. Tirando os da Wikipedia, que eles funcionam. Ok. Tá. Eu vou ver isso. Isso eu achei simples de ver. Mas, bom, esse primeiro ponto não é super importante. Tem algumas normas que não mais uma questão de normas, mas simplesmente bons costumes de relatórios é sempre útil para qualquer relatório, seja o que for. Plágios deveria funcionar, não? Oh my God, não, não funciona mais. Nossa, tem esses, funcionam? Então, Esses eu achei que funcionavam. eu vou ver isso, talvez aqui. É porque tá em inglês, tu botou plágios. Tá, sim, então isso ok. Isso também não é muito importante, não, eu espero que não vai ser muito importante nessa disciplina. Vocês têm o desafio de vez em quando. Bom, por exemplo, a minha descrição do algoritmo de Dijkstra segue mais ou menos as mesmas coisas que todo mundo faz, né? Não tem como variar muito, mas acho que ainda expressei nas minhas palavras e a especificação do problema também, então, dado grau, pesos, cálculo caminho mais curto. Depois, as provas, as explicações adicionais são nas minhas palavras, isso é simples, né? O plágio sempre se vou repetir literalmente, né, as coisas, e aqui famosamente, não sei, alguns ministros alemães já perderam o cargo para fazer isso e continuam a perder cargos ou eleições. Eu vou não sei em outros países também, mas enfim, isso não, isso é relativamente fundamental. Mas o Teorema do Macaco Infinito diz que em algum momento a gente vai fazer um plágio sem querer, né? Se a gente fizer infinitos trabalhos. Sim. Se tu me mostra um proof of work dos macacos, eu aceito. O proof of work é o mesmo que no Bitcoin. Então, tem que demonstrar que os macacos gastaram os ciclos para fazer isso. Sim.
Bom, a coisa é simples. A minha dica básica é ser coisas absolutamente comuns, que eu vou ter que seguir a literatura, eu vou seguir a literatura. Isso não acontece muito aqui nos relatórios, mas senão eu vou ler, processar, digerir e escrever no outro dia. Aqui nunca sai idêntico. Isso de vez em quando é um problema de entender que plágio é simplesmente repetir as palavras literalmente da Wikipédia ou outra coisa sem colocar entre aspas, como eu fiz aqui, né? Porque essa coisa foi copiada e colada da Wikipedia. Ok. Eu vou ter que anotar isso, atualizar. Então, assim, isso é útil para mim. Qualquer feedback sobre links que não funcionam, outras coisas. Ou coisa que não funciona mais. Isso eu estava aqui assim, mais o X aqui. Então, eu tenho que atualizar para 21. Provavelmente vocês podem dar feedback e eu vou atualizar. Ok. Tá. Talvez a última coisa mencionar rapidamente, pelo menos a última coisa que eu lembro, compartilhamento, e voltar para aquela apresentação. De fato, sim, ok. Só um momento. Ok, agora sim, a apresentação. Aparecendo na página depois. Último comentário aqui, que também tem nas notas de aula, mas eu não cheguei a explicar na aula passada como eu vou implementar um heap binário aqui, né? E um heap binário, você lembra, né, que tem uma raiz, tem descendentes, etc. É uma árvore binária regular, completa, exceto talvez alguns últimos nós que faltam aqui, como essa aqui, nesse exemplo. Normalmente, ou basicamente nunca na prática, isso está implementado como árvore mesmo, no tipo struct node, né? Com pointer, node pointer left and right, ou alguma coisa assim, né? Ninguém implementa isso porque isso implica num layout inconveniente na memória e atravessar ponteiros cada vez para ir para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Então, isso tipicamente é implementado diretamente em um array, onde 0, então índice 0 é a raiz, e depois índices 1 e 2 são os dois filhos da raiz, e depois continua assim, 3, 4, 5, e depois então, nesse caso, seria 3, 4, 5 e 6 que não está ocupado, e o resto, por enquanto, não está ocupado. Se eu faço isso, eu posso implementar uma série de funções que eu usei para fazer o heapify up, heapify down lá. Então, raiz, índice 0, pi, pega o índice, subtrai 1, divide por 2, pega o piso. Chave só acessar, né? Eu vou ter então, isso de fato é array dos valores, e aqui são os índices P, então eu posso armazenar as chaves diretamente nesse array. Para a esquerda, multiplica o índice por 2, soma 1, para a direita, multiplica o índice por 2 e soma 2. Né? Número de filhos, é só comparar o n, que é o número de, nesse caso seria 6, n igual a 6, o número de elementos atuais lá, para saber se a posição para a direita ainda é ocupada ou não. Então, isso é bem simples.
Eu posso abstrair isso nessas funções aqui, depois eu tenho uma implementação bem eficiente com o array fixo. Isso serve principalmente bem se a situação é estática, como no caso da árvore de Dijkstra. Então, eu tenho n vértices, n já é conhecido, eu posso alocar array uma vez só, no caso máximo, e depois eu não preciso mais cuidar disso. E bem rápido, acho que esse é o meu último comentário, então, porque eu mencionei que nós queremos ter hips k-áreos, né? Então, hip ternário, obviamente, né? Seria assim. E talvez continue aqui um pouquinho, e depois, em algum momento, vai terminar. Aqui falta e aqui faltam 3, por exemplo. Então, isso eu posso fazer da mesma forma, e de forma bem grossa, eu só substituo 2 por k no slide anterior. Né? Então, eu tenho que multiplicar os índices por 3, somar mais 1, 2 ou 3, eu dividir por 3. Eu subtraio 1, dividir por 3, pegar o piso para navegar na árvore, para o pai, para os descendentes. E basicamente isso. Então, isso é relativamente simples fazer de forma genérica. E tipicamente isso é interessante, porque uma árvore binária tende a ser não a melhor solução na prática. Mas nós vamos ver o que vocês descobrem, qual K dá o melhor desempenho na prática. Isso é principalmente uma questão do cache, que também os modelos teóricos não modelam. Então, isso vai ser descoberto só empiricamente. Ok. Eu acho que isso que eu queria falar com a introdução do laboratório. Falta já me estendi quase 50 minutos, que a ideia é mais uma introdução, porque o tempo do laboratório eu já mencionei, e para implementações, discussões, resolver dúvidas, eventualmente. Então, nos outros laboratórios não vai ter longas introduções. A necessidade, talvez uma pequena apresentação do novo trabalho e algumas coisas relevantes no trabalho que me parece comum, e o resto do tempo pode ser assíncrona, com dúvidas e respostas no e-mail, no Discord, que é necessário para fazer o trabalho. Bom, acho que isso no momento. Então, obrigado pela presença na sessão, que faz isso um pouquinho mais interessante para mim, um pouquinho mais animada. Nós combinamos de pré-gravar sessões, então a partir de agora, tipicamente vou pré-gravar e de vez em quando oferecer uma sessão interativa para discutir caso tenha demanda, senão vai ser assíncrono. Ok, então, obrigado pela atenção e presença. Good night and good luck.